Irmãos, nessa conferência sobre Tessalonicenses, um encargo nos foi apresentado e dentro desse encargo nós gostaríamos de então compartilhar com os irmãos uma visão extremamente importante no plano eterno de Deus. Vamos juntos ler Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Vamos ler juntos com espírito forte. Amém. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Sabemos que o livro de Gênesis é um livro no qual estão todas as sementes da palavra de Deus, e sabemos que em Apocalipse nós temos a colheita referente a estas sementes. Em Gênesis nós podemos conhecer o que Deus tinha no seu coração, o desejo dele, e aqui nessa porção nos mostra que Deus criou o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Depois de ter criado o homem, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Nessa porção da palavra, irmãos, nós podemos ver que logo após Deus ter criado o homem, Ele abençoou o homem. E essa bênção tem um significado muito especial, porque essa é a bênção para o homem criado por Deus, esta é a bênção de Deus para o homem dentro do seu plano. Aqui diz: sede fecundos. Nós sabemos que Deus é a fonte da vida. Deus, como fonte da vida, Ele tem essa característica. Ele é aquele que gera vida. Por isso, irmãos, quando nós estudamos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 fala: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Nós vemos aqui que Deus é chamado de Deus Pai. Por quê? Porque não somente Ele é Deus para nós, mas Ele também é Pai. Ele é a fonte da vida. Mas a bênção que Ele deu para o homem foi para que o homem também fosse fecundo. O desejo de Deus é que o homem seja fecundo. O homem seja aquele capaz de multiplicar, seja também capaz de gerar a vida. Isso é algo que está no coração de Deus. Multiplicar, encher a terra e sujeitá-la. Irmãos, se isso estava no coração de Deus quando Deus criou o homem, isso mostra que esse propósito Ele ainda quer hoje de nós. Nessa noite nós estamos falando dessa geração, dessa multiplicação, não no aspecto físico. Nós estamos falando nessa noite no aspecto espiritual. Porque no aspecto físico,
você pode ver, o mundo está cheio. A questão é o seguinte: o mundo está cheio de que tipos de homens? Aí nós podemos compreender o que Deus tinha no seu coração. Quando Ele criou o homem, Ele queria que um determinado tipo de homem se multiplicasse. Não um homem qualquer, mas o homem que pudesse receber a sua vida e fazer essa vida se multiplicar. Por que nós sabemos disso? Porque diz assim: multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai-a. Eu faço uma pergunta. Deus havia feito toda a criação. Deus havia, depois no final, criou o homem. Deus pediu para o homem dominar sobre todas as coisas. Mas preste atenção, irmãos, a ordem: ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitar. Não é sujeitar, ser fecundo, multiplicar e encher. Aqui existe uma ordem. Aqui existe uma ordem. E quando ele fala sobre sujeitar a terra, eu quero fazer uma pergunta. Depois ele diz dominar sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Fala de um domínio sobre os seres. Mas aqui fala de sujeitar a terra. O que é que havia nessa terra que o homem tinha que sujeitar? Outros homens? Não. Por quê? Porque Deus havia criado o homem, agora você vai encher a terra e sujeitar essa terra. Os irmãos estão entendendo o que essa palavra quer dizer? Existia algo, e existe algo, que o homem não consegue perceber, mas que Deus sabe, e que é necessário também nós termos essa percepção. Sujeitar a terra. Sujeitar a terra. Se havia só o homem e os animais nessa terra, por que esse sujeitar? Vamos dar uma olhada em Mateus 27. Versículos 50 e 51. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Vamos ler juntos com espírito forte. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Aqui nessa porção da palavra diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Eu quero ler aqui duas notas de rodapé na versão Restauração, quando fala tremeu a terra. Qual é o significado de tremer a terra? Diz assim: isso significa que a base da rebelião de Satanás foi abalada. Quando diz aqui, fenderam-se as rochas,
A nota de rodapé diz: isso significa que as fortalezas do reino terreno de Satanás foram rompidas. Então, irmãos, nós podemos perceber que quando o Senhor Deus falou sujeitar a terra, é porque a terra era a base da rebelião de Satanás. E essa terra, pelo fato de ser a base da rebelião de Satanás, precisa ser sujeitada. E como isso vai acontecer? Por meio de homens que estão sujeitos a Deus. Por meio de homens que têm a vida de Deus. Por meio de homens que fazem a vontade de Deus. Por isso, quando essa porção da palavra em Gênesis 1 diz: ser fecundo, multiplicar, encher a terra, ele está falando sobre esse tipo de homem. Homem que tem a vida de Deus. Um homem que é governado por Deus. Um homem que faz a vontade de Deus. É necessário que tal homem se multiplique. E somente um homem assim pode sujeitar a terra. Por quê? Porque onde estiver tal homem, ali a vontade de Deus é feita. Onde estiver tal homem, o inimigo é subjugado. Isso está no coração de Deus, para cada um de nós. Se isso está no coração de Deus, também deve estar no nosso coração. Se eu amo a Deus, isso também deve estar em mim. Eu não sou uma pessoa indiferente àquilo que está no coração de Deus. Essa multiplicação é extremamente importante para Deus. Porque Deus quer sujeitar a terra por meio do homem. Porque essa terra é a base da rebelião de Satanás. Nós sabemos que o homem caiu, o homem pecou. E por causa da queda do homem, todos nós nascemos pecadores, sendo sujeitos a Satanás, escravos de Satanás. Mas louvado seja o Senhor pela obra da redenção. Um dia nós fomos salvos, fomos libertados, por causa dessa maravilhosa obra da redenção. Mas na nossa vida cristã, irmãos, nós percebemos algo. Nós percebemos que nós, no nosso ser, nós ainda temos problemas. A questão é, se nós estamos ou não sujeitos a Deus. Se nós permitimos ou não Deus trabalhar em nosso ser. Quando Deus diz para nós sermos fecundos, multiplicarmos e enchermos a terra, Deus precisa de homens que sejam uma semente adequada. Que tipo de homem somos nós? Isso que está no coração de Deus é algo tão forte, que depois da queda do homem, depois que o homem caiu numa situação tal que teve o dilúvio, Deus falou mais uma vez. Gênesis capítulo 9, versículos 1 e 2. Vamos ler Gênesis capítulo 9, versículos 1 e 2. Vamos ler.
Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Preste atenção, irmãos. O homem havia caído numa situação tal que Deus enviou o dilúvio, mas Deus salvou uma família. Essa família era uma família que vivia diante de Deus, não é? E aí, depois que eles saíram da arca, Deus os abençoou. Disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: se eu fosse Deus, eu ia pensar, mas esse homem é problemático, eu mandar eles serem fecundos, multiplicar, que tipo de pessoas eles vão multiplicar? É melhor que eles não sejam fecundos, né? Venha pouquinho assim, a cada 100 anos nasce um homem, daí, entende? Daí dá tempo para trabalhar nele, vai ser um homem muito bom. Depois, daqui a mais 100 anos, nasce um outro, devagarinho. Eu faria assim, mas isso é um Miguel. Mas Deus não é assim, graças a Deus. Deus corre o risco. Vocês ainda vão ser fecundos. Vocês têm que encher a terra. Nós vemos o homem novamente caindo. Só que nessa vez, quando Deus abençoou, em Gênesis 9 fala que Deus fez com o homem uma aliança, que não voltaria a destruir a carne por meio das águas do dilúvio. Então aqui nós já temos uma bênção e uma aliança. Daí o homem novamente começa a cair. E aí nessa queda, nós temos Babel. Temos a confusão ali de Babel, porque o homem começa a edificar para si uma cidade e exaltar seu próprio nome. Mas no meio dessa situação, Deus vem e chama Abraão. Gênesis 12, versículos 1 a 3. Vamos ler juntos. Gênesis 12, versículos 1 a 3. Vamos ler. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós podemos ver, irmãos, que no meio dessa situação de queda, de confusão, de Babel, Deus vem e chama Abraão. E ele diz para Abraão sair daquela terra, porque daria a ele uma outra terra, e faria dele uma grande nação, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Vamos ler Gênesis 13, versículos 14 a 17. Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 17. Vamos ler juntos. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul
para o Oriente e para o Ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Nós podemos ver aqui novamente aquele sentimento no coração de Deus. Aqui há uma porção da terra que precisa ser ocupada. E eu quero que Abraão, a sua descendência, ocupe essa terra. Irmãos, não sei se vocês estão conseguindo sentir que no decorrer da história, isto é algo constante no coração de Deus. Deus quer que um determinado tipo de homem encha a terra. Não é isso, irmãos? Deus quer que um determinado tipo de homem encha a terra e sujeite essa terra. E aí, nós fazemos uma pergunta: somos tais homens? Somos tais homens? Nós vamos ver isso hoje e amanhã. Hoje e amanhã, nós devemos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos. Senhor, o Senhor tem um desejo de encher a terra com um tipo de homem. Senhor, eu quero ser tal tipo de homem. Preste atenção, irmãos, que o coração de Deus, quando chamou Abraão, foi para que por meio de Abraão pudesse haver um povo nessa terra. Esse povo, um povo de Deus, segundo o coração de Deus, para fazer a vontade de Deus, um pedaço da terra no qual a vontade de Deus seja feita, no qual o inimigo seja subjugado. Mas nós sabemos pela história que o povo de Israel fracassou. E aí, o próprio Deus veio a esse mundo, na pessoa do Senhor Jesus. Ele veio e cumpriu a redenção. Irmãos, que coisa tremenda a redenção. É por causa dessa redenção que ocorreu aquela questão da terra tremer, as rochas se fenderem. O reino do inimigo foi abalado. E aí agora vamos ler Mateus 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, versículos 18 a 20. Vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Depois da obra da redenção, na ressurreição, o Senhor fala algo aos discípulos.
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Novamente aqui, nós temos algo. Mas agora é algo diferente. É algo na nova criação. Agora surgiu na terra um tipo de homem que tem a vida de Deus dentro dele. No passado, não tinha. Quando o Senhor Jesus veio, Ele era o único que tinha a vida de Deus dentro dele. Ele era o único homem que tinha a vida de Deus dentro dele. Mas depois da sua morte e ressurreição, foram gerados os muitos filhos de Deus. Agora passou a haver uma espécie no mundo, homens que têm a vida de Deus dentro dele. Então a pergunta é esse tipo de homem que Deus quer que encha a terra? É esse tipo de homem. Homem que tem a vida de Deus dentro dele. Você tem a vida de Deus dentro de você? Amém. Quem tem, diga amém. Amém. Mas preste atenção, irmãos. A vida de Deus, ela tem uma característica: é fecunda. É uma vida fecunda. É uma vida que quer se multiplicar. Deus é a fonte da vida. Ele quer gerar a vida por meio de nós. Ele quer que nós cresçamos em vida. Então, irmãos, cada um de nós é um vaso contendo essa vida, para que essa vida cresça e se multiplique. Não somente isso, cresça. Ao crescer, essa vida também contém algo que se chama autoridade. Então, quando essa vida cresce, começa a surgir a manifestação da vida e também a autoridade. O resultado é o quê? É sujeitar todas as coisas. Irmãos, nós precisamos ver que isso aqui é um processo de vida. Vamos olhar a vida humana. Vamos olhar a vida humana. Nasce um bebê. É vida humana? É. É um ser humano? É. Parece um ser humano? Só na forma. Porque nas suas atitudes é igual a um cachorrinho, igual a um macaquinho, né? Mas é um ser humano. O que essa vida precisa? Precisa ser alimentada, precisa crescer. E ao crescer, começa a manifestar a humanidade. Mas essa vida precisa crescer mais. E à medida que cresce, sabe qual é o resultado? Ela começa a chegar à maturidade e aí consegue se multiplicar. Crianças não conseguem se multiplicar. Consegue? Precisa atingir um determinado estágio de maturidade e começa a se multiplicar. Então, irmãos, e ainda mais, ao se multiplicar, aí é que o ser humano amadurece. Existe uma questão do amadurecimento físico, mas existe algo que é o amadurecimento humano. Tem pessoas que fisicamente estão maduras, mas humanamente são bebês, são crianças. Não é assim?
eu não estou falando simplesmente de chegar a uma questão de maturidade, de amadurecimento físico. Estou falando de amadurecimento do próprio ser. Então o que acontece? Ao gerar, surgem muitas lições. Surgem muitas lições. Como se aprende a ser mãe, a ser pai? É numa escola? Não. É sendo. Não é isso? É sendo. Como você aprende a andar? Andando. Como se aprende a dirigir? Dirigindo. Como você aprende a gerar? Gerando. Então, irmãos, nós precisamos ver que no nosso crescimento, no processo de crescimento da nossa vida espiritual, existe um fator muito importante que é frutificar, que é multiplicar. Primeiro, eu quero falar dos frutos interiores. A vida de Deus em nós quer gerar frutos. Um fruto interior. Uma mudança na nossa vida. Se não há mudança na nossa vida, há um problema com essa vida que está dentro de nós. Nós estamos vivendo a vida da igreja, então a pergunta é: nós estamos ou não estamos sendo transformados? Se nós não estamos sendo transformados, algum problema existe. Mas se nós estamos sendo transformados, louvado seja o Senhor, nós estamos num processo natural de crescimento. Não é isso? Essa vida que está dentro de nós, ela deseja crescer. Um dia nós vamos estar diante do Senhor. Como será a nossa situação? Qual é o fruto que aparece na nossa árvore? Qual é o fruto? Pelo fruto se conhece a árvore, né? Quando alguém olha, ele tem que ver o fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. Então a grande pergunta é: qual é o fruto que nós expressamos? Qual é o fruto que nós expressamos? Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Eu gostaria, irmãos, que nós fizéssemos uma oração agora, cada um diante do Senhor. Vamos perguntar para o Senhor: Senhor, que fruto há em mim? Qual é a expressão que eu tenho? Vamos fazer uma oração ao Senhor, tá bem? Amém. Irmãos,
nós devemos perceber algo. Muitas vezes, sabe, no nosso serviço da igreja, nós, na comunhão com os irmãos, tem muitos irmãos que dizem: irmão, mas eu estou cheio de problemas aqui e ali, estou cheio de problemas em casa, eu tenho um problema aqui, tenho um problema ali e tal. E aí, toda vez que você tem comunhão com esse irmão, são os mesmos problemas. Problema, é a mesma coisa. Esta é uma artimanha de Satanás. Por quê? Porque ele cria tanto problema na sua vida que você só se preocupa com os problemas e esquece de alimentar a vida de Deus que está em você. Só se preocupa com os seus problemas. O segredo, irmãos, de vencer está no gerar. Muitas vezes um casal, depois de alguns anos casado, não tem filho, daí começa a brigar muito. Discute, porque não tem nada para fazer. Um olha para a cara do outro, discute. Mas na hora que nasce um bebê, todo mundo para de olhar um para o outro e começa todo mundo a olhar para o bebê. Tá certo ou não? Daí não tem tempo para brigar. Por quê? Porque tem que cuidar do bebê, não é? Tem que cuidar da criança. Aí tem assunto para conversar. Antes ficava um olhando para a cara do outro. Pois é, né? Pois é. Então, hein? Pois é. Agora não, agora tem assunto para estar. Você viu o que ele falou? Ele Ai, que beleza. Mas é uma beleza. Porque gerou. E quando é gerado a vida, né? Toda a casa fica viva. Não tem mais tempo para discutir, não tem mais tempo para brigar, é só cuidar da vida crescer. Sabe, irmãos, muitos problemas que nós temos hoje na vida da igreja, muitos problemas que nós temos em nosso meio, é porque nós não geramos e multiplicamos. Porque se nós geramos, nós não temos tempo para essas outras coisas. Nós buscamos o Senhor. Nós ganhamos o Senhor. Não é assim? Eu creio que temos experiências nesse sentido. Ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitar. Sabe, todas as lições que nós aprendemos com o gerar, com o cuidar, com o apacentar, nos leva a crescer e ter autoridade. E sujeitar. Vamos dar uma lida em Marcos 16. Versículo 19 e 20. Marcos 16, versículos 19 e 20. Vamos ler juntos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Olha, irmãos, essa porção. Depois que o Senhor falou, eles saíram para pregar, saíram para gerar. Tá certo? E o resultado? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Essa é a questão do sujeitar. E os sinais estão no versículo 17 e 18.
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Isto é o quê? Sujeitar. Então, irmãos, nós devemos ver que o princípio que Deus deu é o quê? É o processo da vida. E esse processo da vida, ele é um ciclo de vida. É um ciclo de vida. Esse ciclo é gerar, fazer essa vida crescer e amadurecer. Gerar, fazer a vida crescer e amadurecer. Gerar, fazer a vida crescer e amadurecer. Esse é o ciclo da vida. É o processo da vida que Deus deseja ver em cada um de nós. A terra é a base da rebelião de Satanás. Deus deseja que onde nós estejamos, ali esteja o reino de Deus, não é? Ali esteja o reino de Deus. E Deus tem um coração. Eu quero encher a terra. Eu quero encher a terra. Eu quero encher a terra. Isso significa o quê? Que é necessário gerar homens que tenham a vida de Deus dentro dele, para esses homens encherem a terra. É claro que essas vidas, ao serem geradas, precisam crescer, precisam amadurecer. Mas isso faz parte desse processo da vida que nos leva ao amadurecimento. Deus quer que você multiplique. Deus quer que da sua pessoa a vida dele possa fluir para outras. E é claro que isso implica então diretamente no seu ser, em abrir-se diante de Deus. Você está em sua casa. A pergunta é: na sua casa, qual é o fruto? Qual é o fruto na sua casa? Essa pergunta é muito importante. Qual é o fruto na sua casa? O primeiro fruto que vamos levar a Deus é o fruto da casa. Em minha casa. Quando eu for diante do Senhor, eu vou de mãos vazias. A primeira pergunta: e a sua casa? E a sua casa? E as pessoas ao seu redor? Não é assim? E nossa primeira responsabilidade, irmãos, é com a nossa casa. Isso nós precisamos ver. Deus nos deu uma família, nós nascemos todos numa família, e Deus deseja que os primeiros frutos estejam dentro de casa. Eu estou falando de diferentes tipos de frutos, não é? Se há o fruto em minha casa, vai haver frutos também fora de casa. Porque vai ter uma expressão. As coisas, irmãos, a coisa não é simplesmente eu estou desfrutando. Eu estou desfrutando. Espera aí, se está desfrutando, tem que ter fruto. A nossa vida não é só uma vida de desfrutar, é uma vida de multiplicação. É uma vida de multiplicação. Se não há multiplicação, esse meu desfrute é problemático. Por quê? Porque não tem fruto. Não tem fruto. Nós precisamos nos abrir ao Senhor. Senhor, todo o meu desfrute tem que gerar frutos. Dentro de casa, fora de casa. Porque quando eu sair
eu vou falar desse Deus, não é? Eu vou falar sobre um Deus que é o Senhor dos céus e da terra. Esse Senhor que tem toda a autoridade. Eu vou falar desse Senhor que é o Senhor da minha vida. Eu estou falando de sujeitar a terra. Mas daí vem a pergunta: e dentro de casa? É a mesma coisa. Se eu aqui quiser vender para vocês, olha aqui o remédio que vai torná-lo extremamente musculoso e forte, assim como eu sou. Os caras estão brincando. Você está brincando. Ninguém vai acreditar. Vai acreditar? Não vai acreditar. Irmãos, nós temos que dar os passos nessa direção que Deus está mostrando. Senhor, eu não quero mais levar uma vida infrutífera. Eu não quero ser alguém estéril. Eu quero frutificar. Quero dar frutos. A vida de Deus tem essa característica, irmãos. Fecunda. É uma vida fecunda. Nós temos que conquistar a terra. Nós temos que tomar a terra. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ali havia uma terra para ser conquistada. Deus queria que o povo de Israel conquistasse aquela terra. O povo era forte? Não. Comparado com o povo daquela terra, eles não eram fortes. Mas eles tinham algo. Eles tinham a presença do Senhor. Estava a terra diante deles. Imagina Josué levando o povo para entrar nessa terra. Ele estava com medo. Ele estava com medo. Moisés não conseguiu. Ele teve falhas. E agora Deus ordenou a Josué que levasse. Irmãos, desses versículos 1 até 9, o Senhor falou 3 vezes para Josué: ser forte e corajoso.
ser forte e corajoso. Deus deu uma incumbência a cada um de nós de encher a terra e sujeitá-la. A vida de Deus dentro de nós tem esse poder. O que nós precisamos? Nós precisamos ser fortes e corajosos e dar o passo. E ao dar o passo, Deus vai mostrar quem Ele é, operando em nós e por meio de nós, conquistando essa terra. Sabe, irmãos, as nossas derrotas, nós temos muitas derrotas, é porque nós não frutificamos. Nós não vimos, nós perdemos a visão de que a vida que nós temos é uma vida frutífera, é uma vida fecunda. E o que acontece? Nós ficamos preocupados só com a nossa própria vida e acabamos enterrados em um montão de coisas, em um montão de afazeres. Deus quer que você gere. Deus quer que você dê fruto. Porque essa vida que Ele nos deu é uma vida que dá fruto. É fácil? Não é. Mas precisamos ser fortes e corajosos. Precisamos ser fortes e corajosos. Irmãos, um dia nós vamos encontrar o Senhor. Como aquele hino diz, como nós vamos estar? Mãos vazias. Mãos vazias. Que nenhum de nós apareça diante do Senhor de mãos vazias. Mas todos nós estejamos cheios de fruto. Nós temos que orar: Senhor, faz de mim um ser frutífero. Faz de mim um ser frutífero. Amanhã nós vamos falar um pouco de João 15. O ramo que permanece na videira, esse dá fruto. Se não está dando fruto, tem algum problema. Nós não estamos ligados à videira, irmãos. Não estamos ligados. Sabe de uma coisa? Isso deve dar um desespero em nosso interior. Senhor, onde está o fruto da minha vida? Precisamos orar ao Senhor. O desejo de Deus. Eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos todos, diante de Deus, meditar nisso. A bênção de Deus para mim foi ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitar. Essa é a bênção de Deus para mim. Essa foi a primeira coisa que Deus falou para o homem, não foi? Ser fecundo. Esse é o primeiro registro do falar de Deus para o homem. Ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitá-la. Foi a primeira coisa. O homem foi feito e Deus falou: isso aí. Então, irmãos, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Não é sair louco em disparada para fazer alguma coisa. Não é isso aí. É nós irmos à fonte da vida que é Deus. Chegar diante de Deus e aí? E aí, Senhor? Que nessa noite todos nós possamos ter tal atitude diante de Deus. Senhor, eu estou aqui. A primeira coisa que você falou para o homem, você precisa falar para mim. Você precisa falar para mim. Fazer com que essa palavra penetre em mim. Penetre de uma maneira forte. Tome conta do meu ser, para que eu seja guiado por isso. Senhor, fala comigo. Fala essa palavra a mim.
Amanhã nós vamos continuar e nós vamos ver os caminhos de Deus para alcançar isso na nossa vida. Tá bem, irmãos? Que nessa noite nós fiquemos impressionados com isso. Uma coisa simples. Podemos ter comunhão em pequenos grupos.